Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Desde já gostaria de desejar para vocês um feliz sábado, que seja um sábado repleto das bênçãos de Deus na sua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Seja sincero, como foi a sua semana? Você teve muitas dificuldades? Teve muitos problemas? Confesso para você que essa semana para mim teve muitas bênçãos. Inclusive, Deus me deu a alegria de completar 36 anos de idade. Isso mesmo, já estou ficando velhinho. Mas Deus me deu a alegria de completar 36 anos de idade na terça-feira. Mas na segunda-feira eu tive ali fazendo 2 funerais. E durante a semana eu recebi muitas notícias de pessoas que estão com Covid, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão com câncer. E confesso para você que a cada semana, a cada mês que passa, a cada ano que passa, eu percebo que o mundo está cada vez mais difícil. E ao estudar a lição dessa semana, em meio a uma semana turbulenta, Deus nos fez nos lembrarmos que existe sim uma esperança. Eu não sei se você estudou a lição da Escola Sabatina nessa semana, mas se você não estudou, este é o momento de você recapitular ela comigo. E se você estudou, recapitule ela comigo também neste momento, para que você possa ali entender cada vez mais sobre esse Deus grandioso, esse Deus que nos ama, esse Deus que promete uma esperança em meio às tribulações da vida. A lição da Escola Sabatina, nós chegamos à 13ª lição, em outras palavras, nós chegamos à última lição desse trimestre. E a lição da Escola Sabatina, ela vem falando sobre a renovação do planeta Terra. A renovação do planeta Terra. O verso para memorizar se encontra no livro de Isaías, capítulo 65, no versículo 17. Isaías, capítulo 65, no versículo 17. Se você tem sua Bíblia, você pode ler comigo. Se você tem o manual da Escola Sabatina, acompanhe comigo neste momento. Isaías 65, verso 17. Diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Deus, ele nos mostra uma esperança, e a esperança está numa criação de um novo céu e de uma nova terra. É interessante percebermos que esse verbo criar, criarei, ele nos traz o sujeito Deus. Ele não nos mostra um outro sujeito. E quando o verbo está sendo apresentado dessa maneira, esse verbo então nos mostra que o sujeito é o próprio Deus. Ou seja, Deus criará novos céus e nova terra. Essa esperança tem que pairar no nosso coração todos os dias. Entendermos que a vida não se resume à nossa vida que vivemos aqui hoje. A vida não se resume ou não termina com a morte. Porque após Jesus voltar, a palavra de Deus diz, aqueles que descansaram no Senhor, que de acordo com a palavra de Deus estão dormindo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando acontecerá isso? Quando Jesus voltar e ressoar a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão poder subir com Cristo para ter vida eterna ao lado dele. A palavra de Deus, ela é grandiosa e nos mostra esse Deus grandioso. Um Deus que nos dá uma esperança em meio às tribulações que nós vivemos nos nossos dias hoje. A parte de domingo, ela vem tratando sobre novos céus e nova terra. É interessante que quando a gente lê Isaías 65, no versículo 17 ao verso 25, você irá perceber ali uma aplicação dupla. Em outras palavras, você vai perceber que em algumas partes está falando sobre a restauração de Israel pós-cativeiro, mas em algumas partes você vai perceber que está falando sim sobre um novo céu e uma nova terra. Não sobre Jerusalém ali, mas sim sobre um novo céu que Deus nos prometeu. Uma forma disso é você perceber ali o que se encontra no livro de Isaías, capítulo 65, no versículo 25.
Isaías capítulo 65, no versículo 25, diz assim, Isaías 65, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em outras palavras, o lobo e o cordeiro passarão juntos. Se Deus estivesse falando sobre a restauração de Jerusalém, Deus havia aqui, em outras palavras, mentido. Mas Deus não mente. A própria palavra de Deus diz que Deus não mente. Mas Deus está aplicando aqui sobre o lobo e o cordeiro passando juntos, ou o leão comendo palha como boi. Deus está aplicando isso à nova terra, ao novo céu que Ele tem preparado para nós. Assim como Ele quis desde o início da criação, mas devido à entrada do pecado isso se perdeu, Deus fará nova todas as coisas. Deus vai restaurar aquele mundo que era perfeito, que hoje está caído. Deus vai restaurar. E novamente, sim, assim como Apocalipse também nos diz, nós poderemos ali ver um mundo perfeito, um mundo sem dor, sem sofrimento, um mundo sem ódio. Um mundo onde o próprio leão comerá palha como boi. Um mundo onde você verá o lobo junto com o cordeiro. Este mundo era o mundo que Deus criou no início. Mas devido à entrada do pecado, esse mundo não está mais assim. Mas Deus nos promete que fará novos céus e nova terra. Em outras palavras, a lição nos mostra que Isaías capítulo 65, especialmente do verso 17 ao verso 25, é realmente ali uma aplicação dupla. Não está falando apenas da restauração de Israel pós-cativeiro, mas está falando também sobre o novo céu e nova terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Na parte de segunda-feira, vem falando sobre um título extremamente interessante e importante para nós hoje. Vem falando sobre o imã divino. Em outras palavras, vem mostrando como Deus realmente atua. Em outras palavras, Deus não espanta as pessoas do seu lado. Por mais que o nosso Deus é um Deus da graça, e o nosso Deus também é um Deus que trará justiça sobre aqueles que realmente não o buscaram e não se prepararam para a volta de Jesus, Deus nos mostra claramente através da sua palavra que o nosso Deus ele é um imã divino. O nosso Deus está buscando atrair as pessoas para o seu reino. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha ido, Deus ele é um imã que está tentando te atrair para o lado dele, para o seu reino. Amém? É muito importante nós compreendermos isso, porque essa é a maneira que Deus trabalha e essa deve ser a maneira que a igreja dele também venha trabalhar aqui nessa terra. Em outras palavras, nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para espantar pessoas do nosso lado, pelo contrário. Nós estamos aqui para, de alguma maneira, mostrar a verdade para essas pessoas, para que essas pessoas possam ser atraídas realmente para o reino de Deus. E aí sim, seguir os princípios de Deus, seguir as verdades que Deus nos mostra através da tua palavra, através da Bíblia Sagrada. A parte de terça-feira vem falando sobre missionários e líderes de adoração. Missionários e líderes de adoração. Esse assunto é muito importante porque quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vamos perceber que a intenção de Deus em escolher um povo, o povo de Israel, a intenção de Deus ao escolher esse povo era para que através desse povo todo mundo fosse atraído para o reino de Deus. Em outras palavras, quando Deus escolhe um povo, Deus não está colocando esse povo de uma forma exclusiva. Deus não está predestinando esse povo para a salvação e outros para a perdição. Deus quer salvar a todos. E no Antigo Testamento, Deus utilizou dessa maneira, escolhendo um povo para que através desse povo, das bênçãos que esse povo recebia, o povo, o mundo pudesse olhar para esse povo escolhido e ser atraído então para o reino de Deus.
Essa é a maneira, na verdade, que Deus trabalha no Antigo Testamento. Deus ali queria então que esse povo, em outras palavras, esse escolhido por Deus, fosse diferenciado. E agora, através deles, as pessoas pudessem ser atraídas para o reino de Deus. Porque o objetivo de Deus sempre foi salvar o mundo, não apenas uma nação. Deus morreu por todos, não apenas por um povo. Amém? No Novo Testamento, acontece um pouquinho diferente essa maneira que Deus agora atua para levar salvação ao mundo. No Antigo Testamento, Deus escolhe um povo e esse povo agora recebia bênçãos e atraía agora pessoas para que essas pessoas, o mundo, viessem até eles. No Novo Testamento é o inverso. Nós somos escolhidos por Deus para ir até este povo. Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda nação, povo, língua, tribo. Nós somos chamados a ir até eles, não esperar que eles venham até nós. Somos chamados a ir, falar de Jesus, fazer discípulos e aí sim a atraí-los para o reino de Deus, para que eles possam agora retornar e vir conosco para a igreja de Deus. Amém? Somos chamados a fazer isso como igreja. Mas será que realmente temos feito isso? Será que estamos entendendo que somos escolhidos por Deus para pregar o Evangelho? Que você possa compreender isso. Que você é um povo escolhido de Deus para pregar realmente o Evangelho. A parte de quarta-feira, ela faz um complemento com essa parte de terça-feira. E ela vem falando ali então sobre essa comunidade de fé. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós perceberemos ali que Deus tinha ali algumas tribos, as tribos de Israel. E uma dessas tribos era a tribo de Levi. E a tribo de Levi, em outras palavras, era ali através da tribo de Levi que teria ali os descendentes para ser ali os sacerdotes. Ou seja, eu me tornaria sacerdote se eu fosse ali realmente então da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Em Isaías capítulo 66, você vê já Deus trazendo o sacerdócio também ali dos gentios, e você vai perceber isso claramente no Novo Testamento. Quando Deus agora nos mostra que o sacerdote é de todos os crentes. Ou seja, o sacerdócio agora não é apenas de uma tribo, ou talvez aplicando para o contexto atual, o sacerdote não é apenas um pastor, como muitos creem. É claro que o pastor, ele é um escolhido por Deus, um ungido de Deus, para pastorear o rebanho de Deus. E ele merece sim o respeito por ter aceitado, ouvido esse chamado de Deus e aceitado esse desafio de pastorear o rebanho de Deus. Porém, o sacerdócio agora não é apenas do pastor ou de uma tribo específica. O sacerdócio é de todos os crentes. E por que isso? Porque através de Cristo, todos somos chamados a ser o sacerdote de todos os crentes. Amém? Ou seja, Deus te chamou também. Deus te escolheu para, de alguma maneira, anunciar a breve volta de Jesus. Amém? A parte de quinta-feira vem falando sobre a posteridade e o nome dos salvos. A parte de Isaías 66, no versículo 22, Isaías 66, verso 22, você pode ler comigo. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Em outras palavras, Deus quer nos mostrar aqui que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, aquele que ouviu o chamado de Deus, que buscou seguir os princípios de Deus, ele poderá então ter eternidade ao lado de Cristo Jesus. Amém? Esse novo céu e nova terra não será apenas momentâneo, será realmente para toda a eternidade. Assim como Deus quis desde o início, que nós tivéssemos vida eterna, que nós pudéssemos estar ao lado dele todos os dias da nossa vida. Amém? Vida eterna é o que Deus promete àqueles que realmente o seguem, àqueles que aguardam a volta de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Em Isaías 66, no versículo 23, trata também ali de um assunto muito importante que é relacionado ao sábado. O assunto que nós estamos tratando nessa lição não é específica do sábado, por isso eu não vou abordar teologicamente esse verso. Mas eu quero deixar claro um assunto específico dentro deste verso, que o sábado, dentro do verso 23, nos mostra ali uma perpetuidade do sábado.
Deus aqui, em outras palavras, nos mostra que o sábado não é algo cerimonial, algo que seria ali de alguma maneira cravado na cruz. Ele nos mostra que o sábado ele é perpétuo. Em outras palavras, o sábado é a lei moral de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, aonde o próprio Deus disse que ele não muda, aonde o próprio Jesus, ao vir esse mundo, disse que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, e ele nos disse que em verdade vos digo, que nenhum i e nenhum tio pode ser tirado da lei de Deus. Isaías nos mostra que o sábado realmente ele é perpétuo, que o sábado ele é eterno, e que sim, o sábado não é apenas algo cerimonial, o sábado realmente é uma lei moral de Deus, e por toda a eternidade nós celebraremos esse dia, sim, na presença do Senhor. Não especificamente, talvez o texto esteja nos falando dessa maneira, mas o texto nos mostra, sim, a perpetuidade do sábado. O sábado que Deus reservou ali para ser esse momento realmente que nós devemos reservar para estar ao lado dele, para estar em família, para ser o melhor dia da semana. Amém? Na parte de sexta-feira, eu gostaria de terminar a recapitulação da lição dessa semana, lendo o que se encontra no livro Grande Conflito, na página 678, que se encontra aqui na parte de sexta-feira da nossa lição. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Querido amigo, querida amiga, nós estamos entrando numa Semana Santa, onde recordamos que um dia Jesus veio a este mundo morrer por nós. Teremos programas realizados pelas nossas igrejas, teremos vídeos que estarão sendo enviados para cada um de vocês. É momento de você entender que existe uma esperança, e essa esperança está na volta de Jesus. É momento de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém que precisa descer as águas do batismo. Nos procure e tome essa decisão ao lado de Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém que hoje está longe de Deus. Volte para os braços do Pai. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda está olhando para este mundo e está desanimando. Olha para este mundo e só vê desgraças. Está cada vez mais sofrendo. Eu tenho algo para te dizer que a Bíblia nos diz. Existe uma esperança. E essa esperança está na volta de Jesus. Deus prometeu fazer novos céus e nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Essa é a promessa de Deus para aqueles que realmente vão aguardar a volta de Jesus. Eu quero te fazer um convite para que você possa viver essa esperança no teu coração e desde hoje começar realmente a querer ver a volta de Jesus. E para você que é um povo escolhido por Deus, que conhece a verdade de Deus, Deus te chamou não de uma forma exclusiva, mas Deus te escolheu para que através de você possa ir até as pessoas e trazê-las, atraí-las para o reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos cumprir com esse chamado de Deus em nossa vida e anunciar que em meio aos problemas e dificuldades deste mundo existe uma esperança, e a esperança é Jesus. E quando Jesus voltar, teremos vida eterna ao lado dele. Feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai querido, obrigado, Deus, por essa esperança. Nos ajuda, Senhor, nos ilumina para que nós possamos tomar as decisões corretas ao teu lado. Ilumina cada pessoa que está nos ouvindo neste momento e que nessa Semana Santa seja uma Semana Santa de entrega, seja uma Semana Santa de pregação do Evangelho, seja uma Semana Santa de decisão, de pessoas que precisam descer as águas do batismo, de decisão de pessoas que precisam voltar para o teu reino, e de decisões de pessoas que precisam entender o teu chamado, o sacerdócio de todos os crentes. Eu te peço isso, Pai, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.